Bom dia, pessoal! Mais um dia que nós estamos aqui reunidos para glorificar o Senhor, para conhecê-lo mais, para ler a sua palavra, ter um tempo com o papai. E eu quero lembrar você, como eu tenho dito diariamente, você não está nesse vídeo, nessa live, por acaso. Intencionalmente eu faço esses vídeos diariamente e essa live para atingir pessoas que o Pai quer te levar a ouvir algo para a sua vida, uma palavra, uma confirmação, uma direção. Então, todos os dias eu nem leio a palavra antes de estar aqui, eu vou ler com vocês, esse é o meu devocional. E conforme o Pai vai falando comigo durante a leitura, eu vou expondo isso para vocês e juntos nós vamos tendo entendimentos. Com certeza, Deus vai falando conosco de maneiras diferentes. Às vezes Deus falou para mim uma coisa, mas vai falar para você outra. E isso é que é legal, porque a palavra de Deus ela se renova diariamente e às vezes ao mesmo tempo, tá? Deus fala uma coisa comigo, fala outra contigo, dentro da mesma palavra. E hoje a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá? Nossa habitação celestial. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Gente, isso aqui é muito forte. Eu vou fazer uma oração e eu vou reler essa parte. Senhor, dê-nos entendimento do que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Paizinho. Dê-nos entendimento, que o Espírito Santo esteja em mim e sobre mim e também nas pessoas que estão vendo esse vídeo e sobre elas, Pai. Para que possamos ter entendimento completo em espírito do que o Senhor está falando conosco nessa palavra. Porque é muito forte. Vamos lá, eu vou ler de novo até o versículo 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Quer dizer, se a gente perder tudo aqui, não tem problema. Porque em espírito, nós temos uma vida toda, um reino todo e uma casa preparada pelo Pai para nós. Mas é espiritual, tá no mundo espiritual. E nós, nesse momento, estamos na carne, né? Vivendo nesse mundo aqui. Por isso, para que a gente tenha plena certeza de que lá há algo nos esperando, nós precisamos viver em espírito aqui. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Se andarmos em espíritos, não nos acharemos nus ou... Aqui a nudez, ela significa a vulnerabilidade, né? Estar exposto a algo. Então, uma vez que nós estamos vestidos dessa roupagem, desse edifício celestial, o inferno não pode nos encontrar despreparados, não pode nos encontrar no relento, não pode nos encontrar em trevas. Porque nós temos uma habitação celestial que é na luz. Nós temos que estar revestidos dessa habitação celestial. Uau, cara, que fantástico. Pois, enquanto estamos nessa casa, a casa do Senhor, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos dessa habitação celestial, mas revestidos da habitação celestial para que aquilo que é mortal, a nossa carne, seja absorvido pela vida, que é celestial, que é espiritual. Então, que essa carne define, mas que em espírito eu seja vivificada, esteja avivada, esteja em brasas e andando em espírito, que é o tema desses nossos vídeos que temos feitos todo dia pela manhã, né? Foi Deus que nos preparou para esse propósito,
presta atenção. Josi, eu não tô preparada para viver isso, não tenho condições de viver isso, nunca vou conseguir viver isso. Para de declarar isso sobre a tua vida. Vou ler de novo o versículo 5. Preste atenção, abre os seus ouvidos espirituais agora, abre os seus olhos espirituais agora. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Quando fala Espírito com E minúsculo, ou está falando do nosso Espírito ou do maligno, mas quando é do maligno ele fala Espírito maligno, tá certo? Se é Espírito com E minúsculo é o nosso. Foi Deus que nos preparou. Quer dizer, a gente já veio com o propósito de fazer. Já está no nosso DNA. Tá no nosso HD, foi preparado para isso. Tem um prompt de comando dentro de nós que fala sobre o mundo celestial, que fala sobre o espiritual. Não à toa, quando nós tentamos preencher algo em nós com o que é do mundo, não se preenche. Quero dinheiro, ganha dinheiro, tenho dinheiro e não é feliz. Quer um emprego, consegue um emprego, não é feliz. Porque o que tem para nós é em espírito, é ser preenchido de espírito, viver no espírito, ter mais de Deus, porque nós somos tudo Deus, ainda quando não estamos vivendo nele, porque só estamos sentindo a carne. Mas quanto mais estivermos no centro da tua vontade, quanto mais nós buscarmos estar em espírito, andando em espírito, cumprindo o evangelho do reino, não somente o evangelho da salvação, que é o que se prega para o pessoal vir para Cristo, e amém. Só que viver só o evangelho da salvação faz o crente ser dependente de pastor, faz o crente não orar, faz o crente apenas ser salvo e nunca viver em espírito, entende? Quanto mais nós pregarmos o evangelho do reino, que inclui o evangelho da salvação, nós estaremos em plenitude com o Pai, andando em espírito, plantando o evangelho do reino, vivendo a cultura do reino. Você entende como é diferente de você pregar a salvação e você pregar o evangelho do reino? São duas coisas completamente diferentes. Andar em espírito é completamente diferente de ser crente, é completamente diferente de ir para o culto 1 ou 2 vezes por semana, é completamente diferente de você servir na igreja, mas você não sabe nem o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto você está servindo. Vou dar um exemplo. Você está na porta, recebendo as pessoas, e você acredita que isso é físico. Cara, você tá ali na porta, preste atenção, você é guarda-sentinela espiritual. Você tá na porta, a pessoa tá vindo e você já tá orando, repreendendo tudo que vem com essa pessoa. Fica pro lado de fora, que essa pessoa entra, a pessoa vai entrando, ó, visualiza. A pessoa vai entrando, você já vai, oi querida, tudo bom? E em espírito você tá, que seus ouvidos espirituais se abram, que seus olhos espirituais se abram, que você receba a palavra, que hoje você seja liberta, que hoje você seja curada, que você tome a decisão por Cristo, que você se batize. Olha a diferença do a paz do Senhor, bom culto. Aí vem o próximo, paz do Senhor, bom culto. Tá entendendo? Estar na porta é o primeiro contato de alguém que tá vivendo o reino. Então, a pessoa, é isso que eu falei, a pessoa que serve na igreja é diferente da pessoa que serve o reino, que vive em espírito, anda em espírito, é intencional. Mas é claro, isso depende também, né? Primeiro, da pessoa querer viver em espírito, e segundo, de ser discipulada para tal, para viver dessa forma, para caminhar dessa maneira. Vamos dar continuidade. Que eu ainda tô só no versículo 5, e são 21. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, esse aqui, estamos longe do Senhor. Cara, isso tem que estar claro para nós. Por isso que a gente jejua. Jejuar é matar a nossa carne. Por isso que a gente não peca, porque não pecar, a gente tem vontade. Mas não pecar é matar a nossa carne. E quanto mais a gente se distancia do que a carne quer, mais a gente vai em direção a Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, se tô dizendo para vocês que há um reino celestial, você me diz que acredita, mas você não vive o reino celestial aqui na terra, então você não acredita. Por quê?
Se você sabe que daqui você é transportado para lá, né? Assim que morrer, assim que vier toda a tribulação, assim que Jesus voltar, você vai ser levado para lá. Por que você já não está vivendo aqui de acordo com o que será o reino? Fica aí o silêncio. Pra gente pensar e meditar só. Por que a gente já não está vivendo agora o que a gente vai viver lá no reino? Sim, hoje tem todas as tribulações, a gente ainda chora, a gente ainda tem medo, a gente ainda fica doente, a gente morre, a gente fica triste. Mas em ato profético, com fé porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Algumas pessoas até veem, mas eu, por exemplo, não vejo. Então eu tenho que por fé já viver e manifestar o reino aqui na terra. Temos, pois, a confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E eu vou chegar lá, uma vida inteira querendo ver Jesus. Chego lá para Jesus, Jesus vai dizer, te pedi para fazer um monte de coisa que tu não fez. Olha a lista. Eu imagino que ele vai ter uma lista, não? Um cara organizado. Tá vendo tudo isso aqui? Tudo tu disse não. Tu fingiu que não tava ouvindo. Mandei tu alertar fulano de tal. Tu não alertou, tive que mandar outra pessoa, olha lá. Fulano de tal tá entrando no reino. Com seu galardão. Não sei como é que são os galardões, mas imagino várias, né? Várias coisas, vários presentes. Ou sei lá, um grande colar com vários galardõezinhos, não sei. Né? A gente pode criar. Mas você imagina, Jesus, olha só, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Cara, nós precisamos implantar o evangelho do reino, viver o evangelho do reino, viver a cultura do reino de Deus. Nós precisamos manifestar a cultura do reino de Deus. As pessoas não estão vivendo isso, manifesta você. Porque as pessoas são influenciáveis. E se você influenciar todos que estão ao teu redor? Aleluia. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Eu acabei de falar isso. Manifesta o reino de Deus, porque isso influencia as pessoas. Toda vez que você age naturalmente, como se estivesse ali, ó. Tudo aqui é espiritual, galera. Deixa eu falar pra vocês. Isso aí que tá acontecendo aí, vamos orar rapidinho. As pessoas não querem orar, tudo bem. Você fez a tua parte, você ofereceu, você manifestou o evangelho do reino. Não apenas o evangelho da salvação, você manifestou o evangelho do reino. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Criem a consciência do evangelho do reino. Como Jesus manifestava-se, assim nós temos que ser. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, né? Dizer para você, eu sou boa, vão na minha. Porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Cara, isso aqui Paulo foi... Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Quando a gente segura a onda de manifestar o evangelho do reino, a gente não está fazendo isso por amor a Deus, a gente está fazendo isso por amor aos outros. Ou às vezes por vergonha, ou às vezes por amor a nós mesmos, e aí acaba deixando a vergonha falar por si. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos
convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Presta atenção. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. E esse versículo faz um link lá com Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, não é contra pessoas. No mundo espiritual é contra governos, principados, potestades, hostes malignas, espíritos malignos. Vocês estão entendendo? Seguimos. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esquece tudo que você viveu até aqui. Deixa fazer como é que a gente chamava quando ia fazer antigamente, nos anos 2000, tinha que fazer uma formatação. Deixa Cristo fazer uma formatação na tua cabeça, porque você vai viver o evangelho do reino, e a partir desse momento, cara, tudo que foi colocado nesse HD vai ter que ser tirado, vai ter que colocar outro sistema operacional. É o sistema operacional do reino. Esquece o sistema operacional do mundo, porque agora você atua no reino. As coisas antigas já se foram, eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nos confiou a mensagem. Você tem pregado o evangelho? Tem falado de Jesus Cristo? Qualquer gancho que te derem, utilize. Outro dia, a minha sobrinha disse assim pra mim: que eu tenho uma tatuagem aqui. Todas elas já foram das consagradas e hoje eu não faço mais tatuagem, caso seja uma dúvida de vocês. Mas eu tenho aqui, ó. Tem uma tatuagem aqui, da menina super poderosa. E a minha sobrinha tem 5 anos, ela disse assim: a menina super poderosa, né? Eu falei, sim. Aí ela disse: elas têm poderes, né, tia? Ali eu vi um gancho. Aí eu falei, tem. Mas nós também temos, você sabia? Aí ela falou, não. Eu falei, sim. No nome de Jesus Cristo nós temos poder. Você já orou por uma amiguinha na escola? Não, tia, eu não sei orar, ela falou. Mas ela sabe, só que ela ficou com vergonha. Falei, então vem cá que eu vou te ensinar. E ali, naquele momento, eu implantei um evangelho do reino. Por quê? Porque Jesus via alguém que precisava ir orar por essa pessoa. Naquele momento, eu instalei um programa na mente daquela criança. Eu falei, a partir de agora, quando você vê uma amiguinha com dor ou doente na escola, você vai perguntar para ela, eu posso orar por você? Se ela disser que sim, porque precisa ter concordância, né? Se ela disser que sim, você ora por ela. E aí eu impus as mãos no meu próprio joelho e ensinei ela a orar. Ela foi repetindo. Simples, gente. Eu declaro cura agora no nome de Jesus Cristo. Você entende? Você acabou de implantar algo na cabecinha das suas crianças. Aí, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, que eu já falei. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Presta atenção. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Vocês sabem o que é uma embaixada? Vamos dizer, tem uma embaixada do Brasil lá na França. Dentro daquele território, daquele prédio, naquela sala, aquele lugar é terra brasileira, mesmo que esteja em terra francesa. Aquele lugar é terra brasileira. Lá, alguém que está viajando, ou um brasileiro que mora na França, vai lá e pede coisas do Reino do Brasil. E naquele lugar, o embaixador, que é um representante brasileiro, vai atuar como alguém brasileiro para fornecer algo de direito do brasileiro naquele lugar que é território estrangeiro.
Porque na França o brasileiro não tem direito. Tá entendendo? Então vamos traduzir isso. Aqui no mundo, nós somos estrangeiros. Quem é celestial é estrangeiro, tá certo? Então quando você é embaixador de Cristo, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Cadê? Portanto, somos embaixadores de Cristo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo aqui na Terra. Então, tudo ao nosso redor, tudo que nós declararmos que é do reino, é do reino. E nesse território, Satanás não pode pisar. Presta atenção nisso. Somos embaixadores de Cristo. Aqui, quem tem autoridade é Cristo. E Ele nos delegou essa autoridade. Nós temos uma procuração no nome dEle, para atuar no nome dEle. Expandindo o território celestial aqui na terra. Lembra quando Jesus disse lá para os fariseus, quando eles acusaram ele de ter parte com Beelzebul porque ele expulsava demônios, ele disse: eis que é chegado o reino de Deus aqui na terra. Nós fazemos parte dessa embaixada, tá certo? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, cara, quando alguém fala que você tem que falar de Jesus para outra pessoa, é real. Deus está esperando que tu faça isso. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos justificados. Amém? Se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui comigo. Se você quer viver o evangelho do reino, me siga nas redes sociais. Eu faço questão de mostrar as coisas que eu faço, a forma que eu vivo. Às vezes as pessoas me chamam de extremista ou fanática. E eu só estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. Tá certo? Quero orar por você agora nesse momento. Senhor, eu declaro por toda pessoa que ver este vídeo, que no nome de Jesus Cristo seja implantado a cultura do reino na vida dela a partir desse momento, que onde ela pise, tudo se torne do reino, que aonde a boca dela se abra, a cultura do reino seja implantada, Pai. Que nós possamos ganhar mais almas, não somente para salvá-la, mas para ganhá-la para o reino, de modo que essa pessoa venha servir o reino, viver a cultura do reino, implantar o reino e levar a tua palavra de forma integral para as pessoas. Amém? Até o próximo vídeo.